Fala pessoal, tudo tranquilo por aí? Algum tempo atrás, ali, acho que algumas semanas, eu gravei um vídeo falando ali sobre o passado dos verbos ali, né? Quais são os macetes, quando que a gente usa, quando que a gente não usa. E, bom, eu prometi no final do vídeo fazer uma continuação, gravar um vídeo continuação, falando quando que a gente usa de fato ali, né? Pra gente colocar tudo num resumo, né? Eu não estou falando nem do passado, apenas do tempo verbal passado, e sim, mais especificamente, da conjugação dos verbos no passado, tá? Então quando que a gente usa é o que eu quero falar nesse vídeo, que com certeza vai ser bem mais curto do que o anterior. Bom, então para você saber quando você vai usar a conjugação passada dos verbos, vamos só iniciar lembrando que existem duas conjugações passadas. O que eu chamo e falo nos vídeos anteriores, se você voltar e der uma olhada ali, né, de coluna 2 e coluna 3. Coluna 2 é a coluna do passado simples, o simple past, e a coluna 3 é o que a gente chama de passado particípio, ok? Em inglês, participle. Eu explico bem em detalhes o que cada um representa, inclusive nesse vídeo mesmo aqui, que é a continuação, cuja continuação é esse que eu tô gravando agora. Esse vídeo é para falar em que momento terá valido a pena a memorização da tabela, né, dos verbos irregulares. Porque, vamos lembrar, os verbos regulares terminam com ED ou apenas com D, aí varia de verbo para verbo, mas de um modo geral seguem esse padrão simplisaço de entender, qualquer um pega na primeira aula, né? São os verbos irregulares que são o problema, né? Então vamos lá, direto ao ponto. 3 circunstâncias em que a gente utiliza os verbos na forma passada, ou seja, 3 circunstâncias que você vai querer e vai precisar, evidentemente, ter memorizado aí, né, pelo menos os verbos que você for usar, tanto na forma simple past, como na forma passado particípio, colunas 2 e 3, respectivamente, na minha abordagem aqui. Então, primeiro de tudo é o present perfect. Eu gravei um vídeo, vou deixar aqui linkado, né, e na descrição também do vídeo, falando só sobre o present perfect. Mas é fato que, para ir direto ao ponto, para você formar uma frase dentro do present perfect, você vai precisar saber ali a forma da terceira coluna, a forma do past participle, ou seja, do passado particípio. Do contrário, você não vai conseguir montar essa frase em inglês. É mais provável que você monte um Frankenstein, digamos assim, ali, que vai ficar no mínimo estranho. Segunda situação, é óbvio, mas eu preciso falar, é o simple past, o passado simples, né? Então, para dar um exemplo no present perfect, que eu acabei não dando ali, né? I have gone to school. Uma frase no present perfect, se eu não souber a forma, né? Se eu não soubesse a forma do verbo go na terceira coluna, ou seja, no passado participle, né? Que é gone, eu não conseguiria montar essa frase. Já no simple past, a frase ficaria I went to school. Se eu não soubesse a forma da segunda coluna, eu também não conseguiria montar essa frase. Um detalhe interessante é que no simple past, como a gente já viu na aula, né, não vou nem falar a aula anterior, mas o vídeo que eu estou me referindo aqui do passado, quando utilizar, etc e tal, esse aqui, para os íntimos. Neste caso, né, no simple past, a gente só vai usar o verbo na forma passada, nas formas na forma afirmativa, ou seja, nas formas negativa e interrogativa, a gente não usa, como eu explico lá no vídeo, tá lembrado? Já no present perfect, não. No present perfect, independente se é em qual das 3, né, colunas ali, dos 3 polos ali, afirmativo, negativo, interrogativo, a frase está, independentemente, você vai precisar usar o verbo na forma participle, ou seja, da terceira coluna ali. Então, resumindo e repetindo, present perfect, I have gone to school. Simple past, I went to school. Nas duas frases você vai precisar usar alguma das duas formas passadas aí do verbo go. E a terceira aqui talvez seja a que mais vá surpreender, são frases afirmativas com caráter negativo. Eu não vou discorrer, a ideia é ser um vídeo bem rápido e objetivo aqui, mas vou dar apenas um exemplo que eu acho que vai e espero que elucide, esclareça e prove, né, o meu argumento aqui, o meu ponto. I never went to school. Ou até mesmo, né, se fosse no present perfect, I have never gone to school. Mas vamos focar aqui no I never went to school. Você pode falar, teacher, uma frase negativa, uma negação, eu nunca fui para a escola, né?
Mas eu tô conjugando o verbo no passado. Que história é essa? Você me falou que isso não acontecia. Como é que é? O que tá pegando? Né? Note o seguinte. Esta é uma frase com caráter negativo, mas ela não é uma negativa. E como é que a gente sabe que uma frase não é uma negativa? Muito simples. Em inglês, no caso, né? Quando ela não apresenta na frase a palavra not. Isso mesmo, not. Se não tem not, a frase não é negativa. Okay? Mesmo que tenha a palavra no, né? Depois eu penso em algum exemplo aqui, agora não me vem à cabeça, mas o fato é, se não tem not, não é uma frase oficialmente negativa. Ela tem um caráter negativo, é óbvio, é isso que conta na comunicação, mas tecnicamente ela não é uma negação. Portanto, é uma afirmação e, portanto, no passado simples, no simple past, o verbo go deve ser devidamente colocado em sua forma passada simples. Coluna 2. Went. I never went to school. Beleza? É isso por esse vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu!